Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook da Teologia à Distância e do Departamento de Teologia. Meu nome é Michele Amaral, sou a secretária do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Estou aqui também com meu amigo Rodrigo, que é o secretário da Comunicação da Teologia, né, também. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, é só deixar aí nos comentários que o Rodrigo irá passar para os nossos convidados. A gente hoje vai falar um pouco sobre a questão do Espírito Santo. Nosso tema de hoje, na nossa conversa, vai ser o Espírito Santo cria e recria a igreja continuamente. E para a nossa conversa, nós teremos dois convidados. O professor Monsenhor Catelan, que é doutor em teologia e professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, coordenador da Cátedra Ratzinger, secretário da Sociedade Ratzinger Brasil, membro da Comissão Teológica Internacional, membro do Grupo de Peritos da Comissão para a Doutrina da Fé e da CNBB e perito do CELAM. Também temos Diogo Pessotto, doutorando em Teologia da PUC-Rio, professor do Instituto de Filosofia e Teologia Santo Alberto Magno, da União da Vitória, e secretário-geral da missão Somos Um. Antes de passar a palavra para eles, eu quero agradecer ao professor Francisco Evaristo Marcos, do curso de Teologia, e à turma de Pneumatologia da Faculdade Católica de Fortaleza, que está nos assistindo. Então, nesse momento, eu passo a palavra para os nossos convidados, para o Monsenhor Catelan. Michele, Rodrigo, Diogo, uma alegria compartilhar com vocês esse momento e também com vocês que estão nos acompanhando, que receberam a divulgação, que já têm o hábito de acompanhar a programação da Iniciação Teológica à Distância da PUC-Rio. Esse momento de pandemia, pelo qual o mundo todo passa, está nos dando também a oportunidade de despertar para novas modalidades de comunicação e de aprofundamento do conhecimento teológico. Então, é uma alegria partilhar esse momento com vocês. Diogo, não sei se quer saudar o pessoal. Sim, minha saudação a Michele, ao Rodrigo, professor Monsenhor Catelan, uma alegria estarmos juntos. Agradeço igualmente o convite e a minha saudação também a todos que nos acompanham pelos canais da Teologia da PUC-Rio. Espero que de fato seja um momento de partilha, de enriquecimento mútuo. Nós preparamos o tempo que temos à disposição para estar com vocês hoje em 2 blocos. O Diogo e eu faremos uma primeira colocação em torno de 10 a 12 minutos, cada um. Abriremos, então, para as perguntas, as que vão chegando, que vocês que estão nos acompanhando vão fazendo, vão tomando nota de dúvidas a respeito do que vamos falando, ou até de relações entre esse assunto e outros que vocês já conheçam e têm vontade de discutir isso conosco, então podem mandar as questões. A Michele e o Rodrigo vão trabalhando com isso, vão nos ajudando nessas questões. Depois, então, temos um segundo bloco. Por isso, no primeiro momento, trabalhamos mais o Espírito Santo, que cria e recria continuamente a igreja, e depois acentuando o aspecto do Espírito Santo que reforma, que renova continuamente a igreja. Além do pessoal de Fortaleza, que está nos acompanhando, acabei de saber que no município pequeno, onde eu nasci, no estado do Paraná, tem bastante gente ligada, também da paróquia onde eu trabalho, aí no Rio de Janeiro, na paróquia de São José da Lagoa, os outros nossos alunos da PUC, da Escola Diaconal também. Bem, então começo eu apresentando a temática do Espírito Santo que cria a igreja. No Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, ao apresentarem a origem da igreja, se apresenta como é que a igreja é fundada, é preparada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. São os números 2, 3, 4 da Lumen Gentium. E no final do número 4 da Lumen Gentium, como que resumindo toda a reflexão anterior, é feita uma citação de São Cipriano de Cartago, numa obra em que ele comenta o Pai Nosso, a oração do Senhor. Então, na Lumen Gentium número 4, se conclui dizendo: a igreja é o povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o povo reunido, palavra de destaque aí é reunido. Porque igreja vem de eclesia. Eclesia é assembleia,
Assembleia é reunião convocada. Então, a igreja é o povo reunido. E reunido como? Por conta própria? Por uma decisão? Por uma união moral de vontades? Não. É reunido por iniciativa de Deus Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em geral, nós pensamos que a igreja, a origem da igreja se deve somente a Jesus. Mas essa frase nos diz que não. Essa reunião, o Pai realiza por meio da missão do Filho e do Espírito Santo. Então, as duas pessoas enviadas pelo Pai realizam a obra da criação da igreja no mundo. Bem, o Filho reúne o povo anunciando a chegada do reino de Deus. E por isso, de um certo modo, se destaca a figura do Filho. E nós pensamos a igreja com relação ao Filho, a Jesus Cristo. Por quê? Que ele é que se encarnou. Nós temos o relato do nascimento e do ministério dele nos evangelhos. Então, é muito mais simples para nós atribuirmos ao Filho a origem da igreja. E, de fato, ele cria a igreja, ele funda a igreja por meio da pregação da palavra, por meio da realização dos sinais, da presença do reino de Deus no mundo, na pessoa dele, pelo seu mistério pascal, entregando a sua vida por nós, morrendo e ressuscitando, e pelo envio dos apóstolos para continuarem a missão que ele recebeu do Pai. Então, nesses três elementos, se destaca a ligação entre a igreja e a pessoa do Filho. Porém, é preciso termos em conta que a missão do Filho e a missão do Espírito Santo são inseparáveis. O Filho visibiliza Deus nesse mundo, mas é o Espírito Santo que interioriza Deus em nós. Então, a visibilização de Deus no Filho e a interiorização de Deus em nós por meio do Espírito Santo são inseparáveis. Nós não seríamos redimidos, não seríamos santificados só por ver exemplos de Cristo exteriores a nós. É necessário que tudo isso seja personalizado profundamente. Então, a missão do Filho, que visibiliza, exterioriza, como que materializa Deus nesse mundo, é inseparável da missão do Espírito Santo, que habita o coração e que nos faz assimilar na plena liberdade, mas com totalidade a mensagem. Então, o Espírito e o Filho atuam conjuntamente na sua missão. Então, a começar pela encarnação. A Sagrada Escritura, no momento, por exemplo, São Lucas, quando ele narra a encarnação do Filho de Deus, a formação da humanidade de Cristo no ventre de Maria, ele nos diz, quando Maria pergunta ao anjo como isso se dará, na resposta pelo como, pelo modo, pelo meio em que isso vai se dar, o anjo responde, é o Espírito Santo que virá sobre ti. E o poder do Altíssimo, poder é outro nome do Espírito Santo. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer. E aí segue o texto. A encarnação já é realizada por ação do Espírito Santo. Depois, quando Nosso Senhor começa o seu ministério público, São Lucas narra com a cena do batismo, que não vou fazer a leitura toda dela, mas nós encontramos isso no capítulo 3º do Evangelho de São Lucas, se narra que Jesus, tendo sido batizado, está em oração e desce o Espírito Santo em forma corporal como uma pomba. Desce e permanece, porque logo em seguida nos é dito que Jesus vai ao deserto, diz São Lucas 4:1, pleno do Espírito Santo. Ele volta do Jordão e vai conduzido pelo Espírito através do deserto. Depois, se diz que ele volta do Jordão para Galiléia com a força do Espírito e a fama se espalha. Então, a fama de Jesus é fruto da atuação do Espírito nele. Então, aquilo que nós dizíamos, que Jesus inicia a igreja pela pregação da palavra, a pregação da palavra é feita na força do Espírito. Os sinais que Nosso Senhor realiza, por exemplo, como está dito em Mateus 12:28. Em Mateus 12:28, Jesus acaba de fazer um exorcismo e atribui que ele está expulsando os demônios porque tem o príncipe dos demônios.
E aí ele dá a explicação, então, de que não se trata de Beelzebul, de príncipe de demônio, coisa nenhuma, mas que é do Espírito Santo. E aí a frase que ele diz é: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou entre vós. Então, a palavra, Jesus anuncia na força do Espírito, os sinais, e o sinal mais típico, que de um certo modo resume todos os outros sinais e milagres que Jesus realiza, são os exorcismos. Do ponto de vista teológico e simbólico, os exorcismos são as obras mais significativas de Jesus durante o seu ministério público. Apesar de certo descrédito que se dá ao tema dos exorcismos, inegável isso. Depois, no mistério pascal de Jesus. No mistério pascal de Jesus, que é o segundo elemento por meio do qual ele realiza a criação, a fundação da igreja, São João, no capítulo 19 do seu evangelho, no momento em que Jesus fala as últimas palavras, diz: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Literalmente, entregar o Espírito significa morrer. Mas com todo o simbolismo e todas as palavras anteriores no evangelho de São João, nesse caso, entregar o Espírito é uma alusão também ao início da humanidade, quando Deus sopra o seu ruar, seu Espírito, na narina do homem que ele tinha acabado de formar do barro. Agora, o homem novo é aquele que, tendo recebido o Espírito de Deus, o entrega. E o entrega nas mãos de Deus ou o entrega em favor da igreja que está ali nas sementes, em germe, aos pés da cruz? Maria, João, Madalena, o centurião que viu e creu, um dos crucificados junto com ele que creu. Então, ali está o início da igreja que recebe o Espírito que Jesus derrama. E logo depois, no versículo 34 do mesmo capítulo 19 de São João, se conta que o soldado, segundo a tradição se chamava Longino, daí vem São Longuinho, Longino atravessou o lado de Jesus e saiu sangue e água. Os padres da igreja, os grandes teólogos que interpretaram por primeiro o simbolismo do Evangelho de São João, nos dizem que o sangue e a água são dois símbolos dos sacramentos, a água é o batismo e o sangue é a Eucaristia, mas também das duas pessoas divinas que atuam no momento da morte de Jesus. O Filho, o sangue da humanidade, quem tem sangue é ser desse mundo, e a água, que ele mesmo tinha dito, seja no discurso com Nicodemos, com a samaritana, no capítulo 11, quando está no templo, a água é o que jorra do coração de quem crê em Jesus, é o Espírito Santo, no Evangelho de São João. Então, essa água e esse sangue têm duplo simbolismo, os sacramentos e as duas pessoas divinas. E, por fim, Jesus edifica a igreja. O terceiro elemento que eu estou destacando é o envio dos apóstolos. Bem, no envio dos apóstolos, no mesmo Evangelho de São João, capítulo 20, o versículo 22, Jesus diz: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E dizendo isso, soprou, sopro, pneuma em grego, ruar em hebraico, espírito em português, espírito. É espírito em latim, espírito em português. Mesma coisa, Jesus sopra, quer dizer, ele dá o Espírito sobre os apóstolos, dizendo: recebei o Espírito Santo, e aí associa os apóstolos à obra da redenção. A quem vocês perdoarem, serão perdoados. Poderão aplicar a obra da redenção por meio do perdão, da reconciliação da humanidade toda em Deus. Então, o envio dos apóstolos é feito na força do Espírito. São Lucas corrobora isso, no início dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o último diálogo de Jesus com os apóstolos. Eles fazem lá uma pergunta e Jesus diz: bem, isso não é da conta, não se preocupem com isso, mas vocês fiquem em Jerusalém e esperem, porque descerá sobre vós a força do Espírito Santo. Descer é um dos temas, o Espírito que desce. Como força é outra palavra-chave sobre o Espírito Santo. Então, descerá sobre vocês a força do Espírito. Para quê? Para que testemunheis em Jerusalém, em toda a Samaria, até os confins, na Judéia, até os confins do mundo. Então, os três elementos por meio dos quais que estamos destacando aqui Jesus funda a igreja, que é pregação da palavra e realização de sinais, mistério pascal e envio dos apóstolos, todos ele faz, mas com profunda participação do Espírito, sem o qual isso não se daria. Então, podemos dizer com toda a serenidade e profundidade teológica
o Espírito Santo cria a igreja juntamente com o Filho e o Pai. Ele é co-criador, co-instituinte da igreja para que realize a obra de Deus nesse mundo. Tendo por pressuposto que o Espírito cria a igreja na perfeita e na plena comunhão com o Pai e com o Filho, tal como o Monsenhor Cattelan nos explicou por meio desses 4 elementos, nós passamos a considerar que se há uma criação da igreja, a nossa tradição teológica e mais contemporaneamente o Concílio Vaticano II e algumas reflexões que têm sido constituídas nos nossos tempos, têm enfatizado que o Espírito, então, não só cria a igreja, como também a recria. E, então, propriamente antes de nós delinearmos como o Espírito recria a igreja, é preciso que a gente entenda o que significa este recriar da igreja, ou esta recriação da igreja. De modo bastante pontual, o Concílio Vaticano II, no Decreto Unitatis et Integratio, decreto sobre ecumenismo número 6, afirma que toda a renovação da igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. A igreja peregrina é chamada por Cristo a essa reforma perene. Destaque aqui na palavra reforma. Como instituição humana e terrena, a igreja necessita perpetuamente desta reforma. Vejamos que num conjunto pontual de afirmações, os padres conciliares destacam o tema da reforma. Numa outra passagem do Concílio Vaticano II, aí já na Constituição Dogmática Lumen Gentium número 4, na qual essa mesma Constituição trata da obra do Espírito na igreja, nós lemos o seguinte: pela força do Evangelho, o Espírito, está se referindo ao Espírito que havia sido citado na frase anterior, o Espírito rejuvenesce a igreja e renova-a continuamente e leva à união perfeita com o seu esposo, que é Jesus Cristo. Portanto, a gente pode traçar aqui um paralelo entre esses dois conceitos, essas duas noções teológicas, de reforma e de renovação. A primeira situada num contexto mais amplo e a segunda situada exatamente na ação do Espírito na igreja. Vale salientar também que no século XX, mais especificamente no período pré-conciliar, alguns teólogos já se detinham no tema da reforma. Cito aqui apenas um para não nos alongarmos. Yves Congar, por exemplo, no ano de 1950, escreve A Verdadeira e a Falsa Reforma na Igreja, ou da Igreja. Aí há alguns enfoques possíveis. Portanto, o tema da reforma, que sempre esteve presente na nossa tradição teológica, ganha ênfase, especialmente nos últimos 150 anos. Você tem aí Antônio Rosmini, Hans King, você tem Joseph Ratzinger, mais próximo de nós, o próprio Papa Francisco, o Concílio Vaticano II. Então, este tema da recriação, ou este tema da renovação, da reforma, da reinstituição da igreja, é um tema hoje que perpassa a reflexão teológica e carece, de fato, de um aprofundamento para uma adequada compreensão. Pois bem, nesse sentido, para nós considerarmos que a igreja é passível de uma reforma, há 3 pressupostos básicos. O primeiro, a igreja é uma instituição espiritual, é mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o Monsenhor Cattelan citou no início da sua fala, Lumen Gentium 1. A igreja é corpo de Cristo. Lumen Gentium 8 destaca exatamente isso. A igreja como uma instituição que brota, que lança suas raízes na Trindade. Este é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é o de que a igreja não é apenas uma ficção.
A igreja é uma instituição histórica, situada temporalmente, visível, organizada. A ação de Deus, quando toca a história, de fato, institucionaliza algumas experiências. A igreja é também instituição. A igreja está no tempo e no espaço. Porém, para que nós consideremos uma possível reforma eclesial, é sumamente importante que a gente considere a continuidade deste sujeito igreja. Ora, fazendo uma analogia breve, quando nós reformamos uma casa, significa que a estrutura da casa ou a noção de casa permanece, mas há algumas modificações, né? Sejam elas de cunho estrutural, acidental, algumas pequenas alterações. Assim, também, de maneira muito simples, numa comparação, acontece com a igreja. O sujeito igreja, a realidade igreja, aquela fundada por Jesus na força do Espírito Santo, permanece, é a mesma igreja. Contudo, há alguns elementos históricos, algumas formas pastorais, algumas práticas eclesiais que podem e devem, de fato, ser revistas, considerando a exigência dos nossos tempos. Então, esses três pressupostos são importantes para que a gente considere que é possível uma reforma na igreja. Pois bem, nesse sentido, reformar a igreja significa o quê? Do ponto de vista bastante amplo. Significa rupturas e continuidades. Significa revisar, modificar, alterar, qualificar, ressignificar, repropor as formas históricas da vida e da missão da igreja, a fim de que estas correspondam sempre mais à natureza e vocação do mesmo e único sujeito igreja. Lumen Gentium 1 diz exatamente isso. A igreja, na condição de sacramento da salvação, atua em favor da comunhão com Deus e da comunhão dos seres humanos entre si, anunciando o evangelho, anunciando o reino de Deus e a salvação. Portanto, quando nós falamos de reforma da igreja, em primeiro lugar, nós não falamos de uma reforma institucional. Eventualmente, nos últimos tempos, pode até haver um certo equívoco com relação a este conceito. Então, o Papa Francisco está reformando a igreja porque está mudando pessoas de cargos, né? Não é este o primeiro sentido, o sentido fundamentalmente teológico do termo. O sentido teológico de reforma da igreja é as rupturas das formas históricas, mas a continuidade do mesmo sujeito igreja. E isso está presente, especialmente, já em Congar, 1950, mas depois Ratzinger traduziu isso para nós, O Novo Povo de Deus, numa de suas obras, e em 2005, quando discursou a Cúria Romana para a apresentação dos votos de Natal, disse exatamente isso. Há no Concílio Vaticano II, especialmente nesta lógica de reforma da igreja, uma hermenêutica de continuidade, mas esta continuidade supõe e implica rupturas das suas formas históricas, rupturas de algumas de suas práticas, para que o sujeito igreja permaneça fiel à sua natureza e à sua vocação. Nesse sentido, como então que o Espírito reforma a igreja? Aí vem a grande pergunta, tema do nosso encontro. Como o Espírito recria a igreja? Como o Espírito reinstitui a igreja se ele, com Jesus, a instituiu? Bom, Cristo é a forma da igreja. Cristo é o paradigma da igreja. O Monsenhor Catelã disse muito bem, não haveria salvação, não haveria experiência de salvação se nós apenas olhássemos os exemplos de Jesus e disséssemos como isso é bonito. Mas a vida de Jesus, as obras de Jesus, a salvação de Jesus é normativo, é um elemento normativo, é um elemento que nos configura a Ele mesmo. Não é apenas um bom exemplo a ser admirado. A palavra se encarna na nossa vida. Então, Cristo é a forma da igreja. São Paulo vai dizer, por exemplo, que ele é a cabeça da igreja. A cabeça governa o corpo. Então, Cristo é o elemento normativo. O Espírito reforma, fazendo uma pequena separação das sílabas.
Por que o Espírito reforma? Porque a ação principal do Espírito em nós é nos cristificar. É cristificar os batizados. É atuar em nós, aquilo que o Monsenhor Catana dizia, de interiorizar Deus, para que o exemplo de Jesus, a vida de Jesus, seja também a nossa vida. Então, o Espírito é o elemento vivificador. Não é à toa que os padres da igreja chamavam o Espírito de alma da igreja. Nesse sentido, o Espírito reforma a igreja justamente nessa dinâmica de vivificar os cristãos, vivificar os batizados, para que, interiorizando Deus, possam viver como Jesus viveu. Então, a reforma do Espírito, a recriação do Espírito, isso está lá em Lumen Gentium, é muito interessante. A missão do Filho é a missão de fundar a igreja, de constituir a igreja. E a missão do Espírito é a missão de vivificar a igreja, de santificar a igreja. Pois bem, nesse sentido, nas perspectivas de Lucas e de João, o professor Catela deixou isso muito, muito claro, né? Não há um Pentecostes só em Lucas, mas há também, para alguns autores, alguns Pentecostes em João, né? Pentecostes da cruz, Pentecostes depois da cruz. Então, nessa teologia lucana e na teologia joanina, o Espírito reforma a igreja em algumas dimensões, em alguns aspectos. O primeiro deles, o Espírito reforma a igreja na verdade. Jesus é a verdade, ele é a norma. Dissemos isso no slide anterior. O Espírito nos ensinará e nos recordará o que Jesus disse, o que Jesus fez, João 14, 26. Isso está diretamente vinculado à experiência do querigma nos Atos dos Apóstolos. Após a vinda do Espírito, a primeira atitude dos apóstolos, aí capitaneados por Pedro, foi a do anúncio querigmático. E se diz, Atos 2, 42, que os discípulos permaneciam em comunhão também por meio do ensinamento dos apóstolos. É a verdade, é a experiência da fé. O Espírito nos faz interiorizar Deus, retomando as palavras que o Monsenhor Catela utilizou. Segundo aspecto, o Espírito reforma a igreja na caridade. Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nesse sentido, o Espírito Santo, como diz João Paulo II, em Dominum et Vivificantem, que é o amor dom do Pai e do Filho, não é um afeto. Eventualmente, nas nossas experiências humanas, nós podemos dizer que caridade, que amor, ainda que não sejam isso, podem ser confundidas com afetos, com gostos. Não. O Espírito na igreja não é afeto, mas é efeito da graça, é concretude da graça, é atuação da graça em favor, evidentemente que da santificação pessoal, mas em favor dos irmãos. E aqui a gente pode aproximar estas realidades da igreja nascente, da martiria, do testemunho e da diaconia, do serviço. O amor de Deus não é apenas um sentimento, ainda que traga consigo este elemento afetivo, mas é essencialmente concretude, é prática concreta de doação, de entrega. Terceiro aspecto pelo qual o Espírito reforma a igreja, comunhão. Se a igreja é ícone da Trindade e comunhão, se a igreja lança suas raízes na comunhão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja é una na sua diversidade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, faz uma descrição, depois o Monsenhor Catela vai também nos apresentar um pouco sobre isso. A comunhão é uma das finalidades da igreja, Lumen Gentium 1, instrumento de comunhão com Deus e entre os seres humanos. Aí o aspecto da koinonia, os discípulos das primeiras comunidades viviam em comunhão fraterna. Portanto, o Espírito reforma a igreja na comunhão, ou seja, ele é princípio de unidade na diversidade dos seus membros, dos dons, dos carismas e ministérios. E por fim, neste trecho, nesta primeira fala, o Espírito reforma a igreja na santidade, porque santo não é um adjetivo do Espírito, um acidente, mas é a sua própria identidade. Portanto, a vida no Espírito da qual Paulo trata em Gálatas, Romanos, não é
uma vida à parte da ação do Espírito. Pelo contrário, o Espírito atuando em nós a partir do nosso batismo nos faz livres. Então nós somos filhos no Pai, somos irmãos em Cristo e somos livres no Espírito. Não estamos mais sob o jugo da lei. Então a santidade, de fato, é a experiência da vida no Espírito. Esses 4 elementos, verdade, caridade, comunhão e santidade, nos apresentam de maneira inicial a dinâmica reformadora do Espírito na igreja. Depois, no segundo momento, nós vamos aprofundar um 5º aspecto, que aí vai corroborar a fala do Monsenhor Catelã sobre a edificação da igreja. Então, nesse sentido, o Espírito recria a igreja, reinstitui a igreja, porque já com Jesus estava na sua fundação, na sua criação. A mesma experiência do Espírito na fundação da igreja, naqueles 4 pontos que o Monsenhor Catelã apresentou, se exprimem no cotidiano da igreja de maneira contínua. Por isso o tema da nossa fala hoje, né? Uma criação, uma recriação contínua. Ok, acho que agora nós podemos interagir um pouco com os participantes. Esse era o primeiro bloco, Espírito que cria e recria. E vamos então agora acolher algumas questões e comentá-las. Monsenhor, Oi, no Michele. cenáculo, a gente vê, né, que Maria e os discípulos estavam lá presentes e amedrontados. Tomando como base o título mariano que a tradição nos apresenta, de Nossa Senhora de Pentecoste, o senhor poderia falar um pouco sobre o papel de Maria nesse momento? Certo, Michele. Tem muita coisa que pode ser dita, porque a tradição teológica, desde os primeiros séculos até hoje, meditou muito sobre vários aspectos dessa cena e do significado, do simbolismo, da relação que tem com a vida de Jesus até aquele momento e com o Antigo Testamento e tudo mais. Mas, assim, para ir bem no ponto específico em que você tocou, existe na obra de São Lucas, no Evangelho e Atos dos Apóstolos, existe um paralelismo de comparação, não de identidade, mas de comparação entre Jesus e a igreja. Então, assim como Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, assim a igreja, concebida pelo poder do Espírito Santo, e a fase da gestação da igreja corresponderia ao ministério público de Jesus até o seu mistério pascal. Então, para indicar que a gestação, a formação da igreja se dá também pelo Espírito Santo, é descrita essa cena, e a presença da Virgem Maria ali faz o indicativo disso. Assim como por meio de Maria, que antes de acolher Jesus no corpo, acolheu a palavra na fé, assim também ela está no início da igreja, ela é membro da igreja, o membro mais excelente da igreja, e nesse organismo, que é corpo de Cristo, a igreja, ela desempenha papel similar ao da encarnação, ela é mãe. É por isso que, na segunda-feira, depois de Pentecostes, se celebra a memória da Virgem Maria, mãe da igreja, no sentido de que, com a sua fé, com as suas atitudes de acolhida da palavra e de discipulado, se tornou discípula de seu filho, ela ajuda a formar na igreja, nos discípulos, que eles sim estavam com medo, ela não, ajuda a formar aquelas atitudes corretas para serem homens e mulheres verdadeiramente de fé e discípulos de Jesus Cristo, assim como ela foi. Pegando um pouco o que vocês já falaram sobre, né, a igreja que cria e recria, o Espírito Santo que cria e recria a igreja, fazendo ainda uma ponte sobre os discípulos e Maria lá no cenáculo, que já se encontravam, né, como o senhor colocou aí, que os discípulos se encontravam com medo, Maria não, sem saber, mas eles ficavam sem saber o que viria pela frente, sem saber que eu queria encontrar, de fato, lá fora, já o contexto, né, que eles estavam vivendo. Qual seria, então, a ação do Paráclito em nós, nesse diálogo do Espírito que cria e recria hoje? Quer, Diogo? Passo a bola para você. Sim.
uma experiência que os discípulos vivenciaram naquele episódio de Pentecostes está expressa na palavra grega parresia, que a grosso modo significa uma coragem alegre, mas ao mesmo tempo uma alegria corajosa. Parece-me, Michele, que a ação do Espírito, especialmente na igreja hoje, assim como ao longo de toda a história, mas considerando a complexidade dos nossos tempos, né? Uma sociedade pós-moderna, da pós-verdade, do pós-dever, parece-me que a ação do Espírito hoje, prioritariamente, no sentido de reforma da igreja, está aí, numa alegria corajosa e numa coragem alegre, que não se identificam com duas eventuais atitudes possíveis. Uma atitude um tanto quanto triunfalista da igreja, como que se nós pudéssemos nos impor por força, quanto a uma atitude bélica, né, de confronto com a realidade. Não. Parece-me que a resposta dos discípulos no pós-Pentecostes foi justamente o contrário. A vida comunitária, a comunhão, a pregação do evangelho, a manifestação dos sinais, a atenção aos pobres. Isso é parresia do ponto de vista da ação do Espírito. Então, parece-me que nos nossos tempos há uma necessidade imperiosa de que esta experiência de uma fé que se traduz numa alegria e numa coragem de evangelizar é absolutamente necessária. É aquilo que o Papa Francisco tem mencionado desde Evangelii Gaudium, né? Tanto que ele conclui Evangelii Gaudium com um capítulo sobre o Espírito Santo. E lá afirma que se não há ação do Espírito Santo, não há qualquer outra motivação para evangelizar. Então, me parece que a evangelização se dá nessa dinâmica, de uma evangelização pautada na alegria como fruto do Espírito, mas na ousadia de anunciar Jesus Cristo como aquele, né, como diz Ratzinger, Deus Caritas Est, número 1, né, aquele que transforma e orienta a vida como um todo. Me parece que essa seria uma possibilidade de resposta para essa questão. Diogo, você dá uma olhadinha na pergunta que chegou para a gente da Nicole Hafner. E enquanto isso, eu gostaria, enquanto você confere lá e se prepara para responder, eu gostaria de fazer um complemento no outro aspecto que se junta a esse que você estava comentando, do testemunho, da parresia, da coragem, de aceitar o desafio dos tempos a partir das atitudes e dos valores cristãos. Não é? E na raiz disso tudo, dessa coragem de atuar, de agir, de inserir-se no mundo, nas realidades de sofrimento e testemunhar, é uma força para o testemunho, o espírito. Tem um outro aspecto da intimidade que é também muito destacado por São Paulo, que é a formação em nós da imagem de Cristo. Assim como o Espírito formou Jesus em Maria, para de Maria ser dado ao mundo, ele continua formando Cristo em nós. Por exemplo, em Romanos 8, 29, se fala da formação da imagem do Filho em nós. Mas o texto, um dos textos mais antigos, que está na Carta aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 4, se fala que Jesus nasceu de mulher e sujeito à lei, para que os que nasceram de mulher e sujeitos à lei sejam feitos filhos de Deus. E como somos filhos, o Espírito clama em nós, Abá, papaizinho. Então, o Espírito é o princípio da intimidade nossa com Deus. É o princípio que cultiva, aprofunda a atitude de filhos. Só podemos levar vida de filhos, vida de família de Deus, vida de fraterna, de fé, de irmãos, com a atuação do Espírito formando as atitudes de Cristo em nós. Na carta aos Filipenses, que estava passando por um problema de rivalidade, de disputa entre os membros, de uma certa, sim, disputa, rivalidade mesmo, São Paulo chama a atenção deles e olha, vamos olhar para a imagem de Cristo, vamos ter os mesmos sentimentos e atitudes de Cristo. Ele não se apegou, não se engrandeceu por ser filho de Deus, mas se desapegou, se esvaziou
se fez igual a nós, entre nós se fez servidor e o serviço da salvação por meio da sua morte. Por isso foi exaltado. Então, que ninguém se exalte, Deus é que exalta. A nós cabe o esvaziamento. Então, a formação das atitudes de Cristo é que são resultado da atuação do Espírito Santo. Agora, volta para o tema da reforma, respondendo a pergunta da Nicole, não é isso? Isso. A Nicole faz a seguinte pergunta. Eu sou leiga nas questões da Igreja Católica. Desculpe se a questão for conhecimento mais básico. De modo algum, né? Aqui é um espaço bastante livre de partilha. Gostaria de saber um exemplo das mudanças / reformas citadas nos últimos 150 anos. Ainda que, Nicole, ou melhor, a reflexão teológica nos últimos 150 anos tenha, de algum modo, enfatizado o tema da reforma, de fato, algumas experiências de reforma foram vivenciadas. De novo, né? A nossa tendência é eventualmente focar nas reformas ditas institucionais, aquelas que eventualmente poderiam, entre aspas, aparecer mais. A igreja eventualmente muda sua forma de se organizar, enfim, essas questões ditas institucionais. Mas, por exemplo, aqui a título de exemplo mesmo, o Concílio Vaticano II, ao que me parece, foi e continua sendo ainda uma grande tentativa de pôr em ato, de pôr em prática a ação do Espírito que nos leva a rever as formas históricas do anúncio da fé, né? Parece-me que a igreja, e aí aquilo que a gente vê no livro do Apocalipse, né? Aquilo que o Espírito diz às igrejas, ou seja, o discernimento dos espíritos, que Paulo vai citar na primeira carta aos Coríntios, pode e deve ser feito de maneira comunitária. Então, só para citar um exemplo, o Concílio Vaticano II parece-me talvez aí o evento eclesial contemporâneo de maior importância, me parece justamente uma experiência de reforma da igreja no espírito. O Papa João XXIII, como motivação do concílio, diz, né, que esta experiência do concílio, que neste tempo seja possível que nós contemplemos aquilo que o Espírito realizou a partir de Pentecostes, né? Renova, Senhor, nestes tempos, os teus prodígios, os teus sinais, como num novo Pentecostes. Então, me parece que o próprio concílio foi, na abertura da igreja, e quando eu falo igreja, evidentemente que de todos nós, né, a começar do magistério, mas de todos os cristãos, foi de fato uma experiência de abertura à ação do Espírito que busca reformar a igreja, num contexto histórico específico, né? João XXIII, de novo, utilizava a expressão estarmos atentos às exigências do tempo presente. Aí está esta vinculação da reforma, Nicole, entre a igreja como sujeito, como corpo de Cristo que permanece, mas como instituição histórica. E esta articulação quem faz é o Espírito. No sentido concreto que você estava dizendo, como tradução dessas atitudes, porque é verdade que a reforma não pode ser entendida só no seu nível da mudança de estruturas. A Sacrosanto Concílio, o primeiro documento, a primeira constituição do concílio, diz que uma das finalidades do concílio é reformar aquilo que é reformável, né? Aquilo que é reformável. Então é bem interessante isso. Mas podia se citar, por exemplo, a reforma litúrgica, é um exemplo que especialmente o elemento profundo, espiritual, que é o litúrgico, o místico, o sacramental, com as formas exteriores por meio das quais se vive o ato de culto. Então, ela assim, reúne de modo bem adequado os dois aspectos, o interior e o exterior. Exatamente. E o outro, eu costumo dizer, é a reforma pastoral que o concílio realizou. Por exemplo, instituindo conselhos, conselho pastoral, conselhos em nível diocesano, conselho presbiteral, essa reforma de
mesmo de mais ampla participação, que honra melhor o senso de fé de todo o povo de Deus e o direito, o dever de todos de participar, né? Então, se aliam profundamente os dois elementos, que também, sem mexer em elementos estruturais, também não tem reforma, né? Perfeito. Expressões concretas decorrentes dessa reforma, né? Certo. Agora, a Carol Galvão, que é minha aluna, o pessoal meu que estuda eclesiologia na pós-graduação da PUC está acompanhando também, estão me mandando mensagens aqui no nosso WhatsApp de turma, e ela mandou aí a pergunta que foi nos repassada sobre a concretude da fé depende da ação do Espírito Santo. Carol, Carol não é da pós, é da graduação. Carol, a resposta numa palavra seria totalmente. Totalmente. A concretização da fé depende totalmente da atuação do Espírito Santo em nós. Dei Verbum, número 5. Define, descreve o que é a atitude fundamental da fé, como entrega total, completa de si mesmo a Deus que se revela. E aí diz que para que isso seja possível, é necessário que o Espírito Santo prepare o coração, dê suavidade para consentir e crer. O ato de fé é preparado pelo Espírito Santo. Depois, o mesmo número 5 da Dei Verbum diz, e o Espírito Santo aprofunda essa fé por meio de seus dons. Os dons, os 7 dons do Espírito Santo, estão até nos pedindo, o Jacques Silva está perguntando a relação entre isso e Pentecostes, exatamente. O Espírito Santo leva a fé a frutificar por meio dos dons. Então, os 7 dons do Espírito Santo, tradicionais desde o texto de Isaías, que faz anúncio do futuro Messias, que se realiza em Jesus, e São Paulo, na carta aos Gálatas, diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio, são fruto do Espírito. Então, totalmente, e isso linka com a temática do Espírito Santo, seja na frutificação da fé, seja na unidade da mesma igreja, corpo de Cristo, que nós estamos vivenciando e vamos celebrar hoje à noite solenemente e amanhã como festa de Pentecostes. Você quer responder a seguinte, Diogo, sobre o protagonismo do Espírito Santo na missão? Eu havia Escolheu outra, observado vai lá. a pergunta da Jaque a respeito da relação entre Pentecostes e a Semana da Unidade, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E tem até uma atuação a respeito disso. Você atua no Porque mesmo. estamos aí em meio à Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. É interessante porque no Hemisfério Norte essa semana é celebrada em janeiro, né? Justamente na semana que ou no contexto da festa litúrgica da conversão de São Paulo, né? Apóstolo dos gentios. E aqui no Hemisfério Sul é celebrado na semana que antecede Pentecostes, justamente porque já que o Espírito é o princípio da unidade da igreja. Aquilo que a gente recita no credo niceno-constantinopolitano, creio na igreja una, santa, católica e apostólica, no âmbito do estudo da pneumatologia, nós identificamos que o Espírito é o princípio disso que a gente chama de notas da igreja. O Espírito é princípio da unidade da igreja, da santidade, da catolicidade e da apostolicidade. Então, nesse sentido, e aí hoje, já desde o Concílio Vaticano II, o movimento ecumênico que o precedeu e hoje mais propriamente Papa Francisco, tem destacado o que se chama de ecumenismo espiritual, ou ecumenismo do Espírito. João Paulo II já havia dito que a pedra de toque da relação entre os cristãos é justamente a oração, ou a comunhão na oração. Então, quem reza em nós, quem ora em nós é o Espírito, Romanos 8, 26, ele intercede pela igreja. E aí, se nós tomarmos João capítulo 17, a última oração de Jesus, ele diz: Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, no Novo Testamento, quem nos faz crer em Jesus? Quem nos faz ter uma experiência daquilo que o Monsenhor Catena dizia, de nos fazer a imagem de Cristo, é o Espírito. Portanto, quando nós falamos de relações ecumênicas, ou nós falamos de unidade, nós falamos de relação entre os cristãos, nós não estamos falando de uma relação meramente, de novo, institucional, de uma relação meramente funcional, de eventos, mas estamos falando de vinculação,
de comunhão. Ainda que nossa unidade não seja plena do ponto de vista da fé, e aí todas as feridas da divisão presenciadas ao longo destes últimos séculos, e que aqui no Brasil experimentamos de maneira até um tanto quanto dolorosa, ataques e essa atitude bélica entre os cristãos, situar a semana de oração pela unidade dos cristãos no pré-Pentecostes evidencia que a nossa unidade é no Espírito. E aí todos nós que somos batizados no mesmo Espírito. Paulo vai dizer, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito que atua em todos e por meio de todos. Então, nesse sentido, Pentecostes, de fato, é a festa da unidade. Vale dizer também, né, que no próprio episódio de Pentecostes, em Atos 2, a presença de vários povos, né, a multiplicidade das experiências culturais e territoriais também nos indicam a relevância do Pentecostes para o tema da unidade. Lembra que nós falávamos, né? O Espírito reforma a igreja na comunhão. Então, não é à toa que a palavra reforma aparece no decreto sobre ecumenismo no Concílio Vaticano II. Não aparece em Lumen Gentium. Disse que a reforma é critério pressuposto para a unidade, ou seja, né? Quanto mais a igreja é aquilo que ela deve ser, mais nós nos entendemos como um, não obstante as nossas divisões aí causadas por questões históricas, teológicas, sociais, entre outras. Marlúcia, o nome completo é Marlúcia da Costa Manuel Cavalcante. Como saber que é uma atuação do Espírito por nosso meio e não nós nos substituindo ao Espírito, em nome dele. E a Ana Maria perguntou sobre a oração em línguas. Eu vou juntar as duas coisas. Veja bem, existe um risco, e a pergunta de ambas, apontam para esse risco. Veja, como o Espírito age a partir da interioridade, no coração. O coração na Bíblia é a sede da consciência, da decisão, não é sede de afetos, né? No simbolismo bíblico, sede dos afetos são os rins. O coração é a sede da decisão, é a sede das convicções. Então, o Espírito Santo a partir do coração, a partir da consciência. E aí a gente pode se enganar facilmente. O engano do subjetivismo, o engano do individualismo. A gente pode se perder na falta de referência. Do risco existe, o risco é real. Não é uma coisa de só menos importância, não. E como a gente saber? Para a gente saber, a gente precisa ter critérios objetivos. Tem que ter critérios objetivos para avaliar, para discernir. Então, se algo me conduz à divisão, não produz união, eu já tenho que ficar muito atento. Pode ser que isso não venha de Deus. Algo que não me reforça a minha semelhança com Cristo, na sua entrega, na sua humildade. Mas, pelo contrário, começa a me exaltar, me fazer destacar, fazer buscar meu protagonismo, aí eu já devo começar a me preocupar também. O Espírito Santo, quando atua na intimidade do coração, na interioridade da consciência, ele nos torna mais similares a Cristo e mais em comunhão com a Igreja de Cristo. Então, se me afasta das atitudes de Cristo, ou se saltando o mistério da morte de Cristo já vai me fazendo parecido com o ressuscitado glorioso e tudo mais. E se me afasta da igreja, da comunhão da igreja, eu não tenho atitudes de comunhão e de obediência, inclusive, sempre que necessário, aqui o risco de que seja eu me substituindo ao Espírito Santo e atribuindo a ele vontades minhas, caprichos meus, coisas que no fundo são ainda reflexos da minha limitação ou até talvez do meu próprio pecado. E com a oração em línguas acontece a mesma coisa. Veja bem, a oração em línguas está atestada na Sagrada Escritura, não pode ser negada, ela existe. E basta ler os textos de São Paulo, a gente vê com clareza, ele atribui ao Espírito Santo o dom autêntico das línguas. Agora, nesse campo da oração em línguas, de falar em línguas, é possível também que uma pessoa faça isso de modo projetivo, para chamar a atenção, para se destacar, porque é algo extraordinário, porque é algo diferente,
porque os outros estão fazendo e eu não estou fazendo. Então, nesse campo, a mesma coisa que eu respondi para Marlúcia, a projeção do meu ego e não a atuação do Espírito. Agora, se orando em línguas, junto com o meu grupo de oração, ou sozinho, isso me torna uma pessoa mais humilde, mais capaz de servir aos outros, de viver a caridade de Cristo, critério de 1 Coríntios 13, tudo seria inútil se não fosse a caridade, e caridade é serviço, seguindo Cristo. Então, tudo que não me conduz a isso não pode estar vindo do Espírito Santo. É o duplo critério dos carismas, né, Monsenhor Catelan? A edificação da igreja, que depois o senhor vai comentar, e o bem comum, né? Se um carisma, extraordinário ou não passa pelo crivo desse duplo critério, pode ocorrer exatamente, nós corremos exatamente esse risco, né? De fazermos meramente como, ou o exercício desse carisma ser meramente um exercício de projeção pessoal, né? Nós temos aqui a Jaque, me parece que também perguntou sobre a questão do espírito protagonista da missão. Depois, no segundo bloco, a gente vai tratar desse assunto, aí talvez a gente aguarda para responder lá. E aí tem a pergunta da Carolina Soares. Podemos dizer que com esse período atípico que estamos vivendo mundialmente, o Espírito Santo está recriando não a igreja, mas as relações humanas? Parece-me que, de fato, este período de pandemia tem suscitado algumas reflexões importantes. A primeira delas, nessa relação igreja-humanidade, não haveria uma separação radical, né? A igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto mistério da Trindade, está a serviço da comunhão entre as pessoas, né? Lumen Gentium, instrumento da comunhão com Deus, mas do gênero humano entre si. Então, a ação do Espírito neste tempo, porque o Espírito age na concretude da nossa vida e dos nossos tempos, a ação do Espírito está também, ou está encontrando uma oportunidade de refazer as nossas relações. Sim. Então, ao mesmo tempo que ele reforma continuamente a igreja, ele reforma continuamente as nossas relações. É aquilo que nós dizíamos da vida no Espírito. Aqueles que são dóceis à ação do Espírito vivem de maneira mais parecida com Jesus, no serviço aos irmãos, especialmente aos mais pobres, na dinâmica de uma fé que tem implicações para as relações, e não apenas numa visão um tanto quanto subjetivista. Haja vista que o fato de nós estarmos buscando outros meios de contato, também aí o Espírito tem suscitado uma criatividade evangelizadora. Vamos falar sobre isso depois, né? O lugar da ação do Espírito na missão é privilegiado. Também aí o Espírito tem suscitado. Então, parece-me, Carolina, que a recriação da igreja não é uma experiência marginal, a recriação, a reforma das relações humanas. Quanto mais nós cristãos, quanto mais a igreja estiver aproximada, ou estiver próxima da sua natureza e da sua vocação fundamentais, mais a igreja contribuirá para que as relações humanas sejam saudáveis, sejam adequadas, sejam fraternas, caridosas e assim por diante. Então, imagino que o Espírito tem, de fato, encontrado neste tempo um tempo propício para que a gente possa refazer também algumas relações, sejam elas intra-eclesiais, extra-eclesiais ou até em níveis mais amplos, né? Vale dizer que o próprio concílio
entende que a ação do Espírito já está nas culturas, né? Independentemente da presença institucional da igreja ou não, né? O Espírito vai e chega antes. Então, talvez aí já há a ação misteriosa do Espírito que refaz também as relações. Diogo, a Juliana Beloso acabou de mandar uma pergunta que me parece inteiramente respondida já, porque toca nesse período da pandemia, como você abordou. E ali, no núcleo, tanto da pergunta como da resposta, estava a questão das relações. O Sérgio Goulart, que é nosso aluno na PUC também, ele então faz a pergunta do caráter relacional do Espírito Santo. Sim, exatamente, veja só. Aquilo que as pessoas divinas são, nós sabemos apenas por causa da revelação isso, né? Ninguém de nós adivinha. Ninguém de nós conseguiria subir ao céu para saber essas coisas. Sabemos porque nos foram reveladas. Então, como as pessoas divinas são em si, desse mesmo modo agem em nós, agem no mundo. Coerência entre o ser e o agir das pessoas divinas. Então, no interior da Trindade, o Espírito é a comunhão. Por isso ele ganha o nome de amor. Claro, as três pessoas divinas amam. O amor caracteriza o Espírito Santo, como diz um teólogo ortodoxo, porque das três pessoas divinas, o Espírito Santo é aquela que mais se, entre aspas, por amor de Deus, mas se aniquila, se esvazia de si. O Pai Todo-Poderoso deixou as marcas da criação na obra realizada e no Filho que enviou. O Filho se encarnou, se visibilizou no mundo, deixou marcas na história, fez a divisão da história, antes e depois. E o Espírito Santo não tem um rosto conhecido por nós. A rigor, não tem nenhum nome. Yves Congar cita isso, mas citando de um teólogo da Igreja Ortodoxa, que não tem Espírito. O Pai também é Espírito e o Filho também é Espírito. Santo, o Pai também é Santo e o Filho também é Santo. Então, a rigor, nem nome próprio o Espírito Santo tem. Tem um modo como ele é designado, mas não tem um nome próprio. Então, o Espírito é aquele que, na obra da nossa salvação, mais se esvazia de si, mais se entrega, mais se aniquila para produzir o resultado. E o fundamento de toda relação autêntica está justamente na capacidade de abrir espaço em si para o outro. Abrir espaço no meu pensamento para o pensamento da outra pessoa. Compreender o pensamento que a pessoa exprime. Abrir espaço nos meus afetos para os afetos da pessoa. Ter empatia, ter simpatia, querer o bem, ajudar a minimizar o mal. Se não abro em mim espaço para o pensamento do outro, eu imponho o meu. Se eu não abro em mim espaço para o sentimento do outro, não tem empatia. Então não tem relação. Não é possível a relação. O nome amor atribuído ao Espírito Santo, desde o começo do cristianismo se fala disso. Santo Tomás tem uma questão sobre se amor pode ser nome do Espírito Santo. Cita Santo Agostinho. E dom é o outro nome do Espírito. Também cita Santo Agostinho. No nosso ritual católico do sacramento da confirmação, que é por excelência o sacramento do Espírito Santo, no momento em que crisma, o bispo ou o presbítero delegado por ele diz, recebe o Espírito Santo, dom de Deus. Dom por excelência. Então, ele é o princípio da relação, sim. E é a partir daí que ele gera comunhão. É por estabelecer relação. Assim como na Trindade, ele é o elo de amor entre o Pai e o Filho, assim também na Igreja, ele é o elo de amor que conjuga todos no corpo de Cristo. Então, essas questões que foram apresentadas sobre o grande desafio da pandemia, que é repensar as relações, postos também de modo mais teológico pelo Sérgio, sim, a resposta é afirmativa, exatamente. Aí está o núcleo da atuação do Espírito Santo. Ele atua a partir daí, criando, recriando e restaurando relações. Escolheu alguma outra pergunta para tocar ou passamos para o segundo bloco, Diogo? Eu acho que nós podemos passar para o segundo bloco. Houve a pergunta da Maria Jesus a respeito dessa relação entre Pentecostes e unidade do gênero humano. Acredito que a gente já respondeu. Eu acredito que a gente pode passar para o segundo bloco e depois teremos também outras questões. Certo. Antes ainda, então, introduzindo o segundo bloco, o Marcelo Gomes, que foi meu aluno na PUC Paraná, em Londrina,
pediu para falar o tema do batismo no Espírito Santo. Veja bem, é um termo que precisa de bastante cuidado, tem estudos teológicos e pastorais publicados sobre isso, porque a palavra batismo, ela tem um sentido específico dentro da teologia católica, ela tem um sentido específico e um sentido amplo. Sentido específico, ela designa um dos 7 sacramentos, o primeiro, batismo. E esse batismo já é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o sacramento do batismo é batismo no Espírito Santo. Quando São Paulo chegou em Éfeso, comunidade onde ele encontrou, por exemplo, Apolo, ele encontrou um grupo que era de discípulos. O critério para ser discípulo era crer na ressurreição. Ele encontrou um grupo de discípulos. Mas ao começar a falar sobre o Espírito Santo, eles ficaram meio assim, estranhando. O que é isso que o senhor está falando? Ele disse, bem, o Espírito Santo, nem sabíamos que existia um. Mas que batismo vocês receberam? A pergunta de Paulo é, que batismo vocês receberam que não receberam o Espírito Santo? O de João. Aí Paulo, então, impôs as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo, por primeiro, nos é comunicado no batismo. Então, o batismo é o batismo já no Espírito Santo. Agora, num sentido amplo, como um reavivamento do Espírito Santo, isso pode ser um dos aspectos do sacramento da confirmação. Na confirmação, recebemos o Espírito Santo que nos enraiza no discipulado e nos envia para a missão. Então, ela realiza uma renovação da graça batismal no Espírito Santo. E, num sentido mais amplo ainda, quando a gente faz uma experiência de reavivamento espiritual, seja na renovação carismática, seja num movimento, num grupo bíblico, na vida comunitária paroquial, que a gente se sente entusiasmado, fortalecido para a missão, aquilo pode ser chamado também, no sentido amplo, analógico, de um batismo no Espírito Santo. Então, é assim que não é por oposição ao batismo sacramental, mas é como derivação dele. Bem, Catelã, há uma obra de um beneditino americano, Killian MacDonald, em que ele traça um paralelo entre a experiência do batismo no Espírito, essa nesse segundo sentido que você falou, e a iniciação à vida cristã. Salientando que, sim, o batismo no Espírito é uma experiência, porém não se trata de uma experiência paralela ao sacramento do batismo, mas de um reavivamento da experiência sacramental. Aí, batismo e confirmação, né? Batismo e crisma. Então, só para elucidar, enfim, batismo no Espírito e iniciação à vida cristã é uma das tantas obras que tratam desse tema. Bem, indo para o segundo bloco, nós vamos redimensionar o que nós tínhamos preparado, porque, atendendo às questões que foram apresentadas, nós ocupamos um tempo um pouquinho mais longo do que o que tínhamos planejado, mas graças a Deus, porque essa interação é fundamental. E então vamos redimensionar, fazer algumas escolhas, não vamos apresentar tudo o que tínhamos pensado originalmente. E para introduzir a parte que eu preparei sobre o Espírito que reedifica, que cria continuamente a Igreja, eu vou partir da pergunta, podia voltar à pergunta do aluno do Padre Evaristo, lá de Fortaleza, bem abaixo da do Marcelo, eu não estou aqui, Felipe Calisto. Ele pergunta sobre a perspectiva, agora já pode voltar aos slides, sobre a perspectiva escatológica do Espírito Santo. Veja bem, a última coisa que eu tinha posto na listinha dessa etapa minha era, se formos lá para o meu último slide, Diogo, são os modos por meio do qual o Espírito Santo vai edificando continuamente a Bíblia. A última coisa na lista é, juntamente com a igreja, o Espírito Santo clama Maranatá. Maranatá tanto pode ser no indicativo, o Senhor Jesus vem, expressão de uma fé, que ele vem, como de um desejo, vem, Senhor Jesus, e a igreja continua fazendo isso, repetindo com o Espírito essa frase toda vez que celebra a Santíssima Eucaristia. O Espírito Santo é dom escatológico, ele é penhor, diz a Bíblia, ele é a garantia de Deus de que ele vai cumprir as promessas. Ele antecipa o dom, penhor do Espírito Santo, que se planificará na eternidade. Bem, então o Espírito Santo edifica a igreja como o corpo de Cristo, na comunhão. Se nós formos olhar aquelas passagens de São Paulo, por exemplo, 1 Coríntios 12,
E se olharmos o capítulo 12 como um todo, ali tem a teologia do corpo de Cristo, é o Espírito que concede, por meio da variedade de dons, a edificação da igreja, realiza a edificação da igreja. E no slide seguinte, eu toco no tema do batismo no Espírito, para sermos um só corpo. E assim, então, por meio dos dons, meu terceiro slide dos dons, dos ministérios e das ações, a Trindade inteira nos realiza isso. Olha, dons são atribuídos ao Espírito. Nessa passagem, quem for conferir na Escritura vai ver isso. Os dons são atribuídos ao Espírito. Os ministérios são atribuídos ao Senhor, Jesus Cristo. E as ações, de vários modos, são atribuídas a Deus, o Pai. Então, na edificação contínua da igreja, o Espírito Santo atua falando a igreja, ajudando a igreja a entender a palavra de Cristo, nos sacramentos, o batismo, nos demais sacramentos todos têm uma epíclise, tem uma invocação ao Espírito Santo, o testemunho, em meio aos sofrimentos e aos desafios, o Espírito Santo é que dá as palavras e as atitudes acertadas, sustentando a igreja no testemunho, nos levando à santidade, na identificação com Jesus Cristo como filhos. Ele intercede pela igreja de um modo que a igreja nem saberia fazer, orando na igreja e pela igreja. E aí, na perspectiva escatológica, então, ele clama, vinde, Senhor Jesus. É uma amostra, uma espécie de buquê de citações entre muitíssimas possíveis, que mostra que não só na origem da igreja o Espírito atua, mas continuamente ele a edifica, reedifica em todos os tempos e lugares, atuando nela. Então, eu resumi desse modo a minha fala e passo a palavra para o Diogo. Muito bem. Vinculado ao tema da edificação da igreja pelo Espírito, considerando que esta edificação se dá na perspectiva dos dons, dos ministérios e das ações, que evidentemente são ações da Trindade, mas aqui a ênfase é propriamente na atuação do Espírito na igreja, nós fizemos questão de deixar para este segundo bloco o tema da reforma da igreja no Espírito em perspectiva missionária. Aqueles 4 pontos que nós abordamos no início, verdade, comunhão, caridade e santidade, a estes 4 elementos, a esses 4 aspectos da reforma no Espírito, nós acrescentamos este quinto: o Espírito reforma a igreja na missão. E aqui, evidentemente, Papa Francisco tem sido uma chave de interpretação teológica e pastoral importante, mas este tema já é também de ampla reflexão na tradição teológica, especialmente do Concílio Vaticano II para cá. Todos os pontífices e muitos teólogos trataram exatamente dessa temática. Paulo VI, em Evangelii Nunciandi, João Paulo II, no Redemptoris Missio, Bento XVI tem um número em Deus Caritas Est, que trata exatamente desta reforma. Não cita exatamente o termo reforma, mas o Espírito que age na igreja como amor para que a igreja seja aquilo que ela deve ser de fato. E aí o Papa Francisco, especialmente em Evangelii Gaudium, trata da transformação, da reforma missionária da igreja em perspectiva pneumatológica. Pois bem, ainda na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, é possível identificar uma das ações do Espírito no âmbito da nossa fé. A conversão ao Evangelho é obra do Espírito que nos faz confessar Jesus Cristo como Senhor. Portanto, aqui já é explicitado o elemento da conversão. Ou seja, o Espírito nos configura a Cristo, e isto gera em nós a experiência que nós denominamos conversão, e nesta dinâmica de conversão nós assentimos ao senhorio de Jesus
nas nossas vidas e, evidentemente, que de maneira comunitária na igreja. Portanto, quem realiza esta obra de conversão é o Espírito. Porém, esta obra de conversão, aí nós vamos voltar ao que nós falávamos no primeiro bloco, não se trata apenas de uma experiência subjetiva em sentido absoluto. Eu estou convertido, eu faço uma experiência de avivamento, eu faço uma experiência com Deus, e isso diz respeito apenas à minha existência. Não. O Espírito é primaz. O Espírito ocupa um lugar privilegiado na missão da igreja. Basta ver Atos dos Apóstolos novamente, Pentecostes. Primeiro efeito da efusão do Espírito foi a missão. Portanto, a conversão é para a missão, assim como a igreja é para a evangelização. Se o Espírito constitui a igreja para evangelizar, decreto ad gentes do Vaticano II, número 2, a igreja existe para evangelizar, né? Aí Paulo VI vai repetir isso lá em Evangelho Anunciante. Se a igreja existe para evangelizar e ela é constituída pelo Espírito, então o Espírito age em nós para nos configurar a Cristo, tendo em vista a missão. Portanto, este tópico me parece muito importante para que a gente entenda a dinâmica reformadora do Espírito. Ele nos converte, nos configura a Cristo para a missão, assim como ele reforma a igreja para que a igreja evangelize de maneira cada vez mais correspondente à sua natureza. Veja o que diz o Papa Francisco no número 97 do Evangelii Gaudium. Este mundanismo, ele usa a expressão mundanismo espiritual, né? Em alguns números. Este mundanismo asfixiante cura-se saboreando o ar puro do Espírito Santo, que nos liberta de estarmos centrados em nós mesmos, escondidos numa aparência religiosa vazia de Deus. Francisco retira essa expressão mundanismo espiritual de Henri de Lubac, na obra Meditações sobre a Igreja. E esta noção se constitui no seguinte sentido: é a adaptação ou a assimilação de estratégias meramente administrativas para a vida e a missão da igreja. A igreja é sim instituição histórica, mas é, em primeiro lugar, corpo de Cristo. Portanto, é animada pelo Espírito. Nesses últimos dias, o Papa Francisco, numa das suas homilias, disse que a missão não é empreendida por estratégias humanas, né? Mas é uma estratégia, entre aspas, do Espírito. Portanto, o Espírito age em nós, age na igreja, convertendo-a para a missão, para que não estejamos centrados em nós mesmos, aquilo que ele chama de autorreferencialidade, né? Paulo VI, Evangelho Anunciante, vai dizer justamente isso, do medo que permeava a realidade do cenáculo, aí a coragem e a ousadia de evangelizar. Pois bem, Congar aprofunda esta noção, afirmando justamente que é o Espírito que impulsiona para frente a causa do Evangelho, suscitando iniciativas e obras. Cito: ele inspira as reformas necessárias e sabe preservá-las das meras manipulações externas para fazer prevalecer uma reconformidade com o Espírito de Jesus. Belíssimo isso. Significa que o Espírito reforma a igreja para que a evangelização, que é o paradigma da vida de Jesus, Paulo VI, o Evangelho Anunciante, chega a dizer isso, que Jesus é o modelo dos evangelizadores, né? E aí, se nós adentrarmos a teologia lucana, vamos perceber que, de fato, Jesus é o Evangelho, ele é a Boa Nova. Quem é o evangelizador? É o Espírito. Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar, para libertar, e assim sucessivamente. Então, o Espírito, na linguagem de Paulo VI, de João Paulo II e de Francisco, o Espírito é o protagonista da evangelização. Ele é quem evangeliza. Evangeliza para quê? Para que os cristãos sejam cada vez mais parecidos e conformes a Jesus. Se nós pudéssemos, então, sintetizar, nós diríamos o seguinte: a igreja em estado contínuo de reforma, a Ecclesia Semper Reformanda, é uma igreja em estado de conversão e em estado de missão. Aí nós poderíamos aprofundar a Aparecida, por exemplo, que vai tratar da conversão
pastoral e missionária, Evangelii Gaudium, sucessivamente. Qual é o paradigma desta reforma no Espírito? É o Pentecostes. O Espírito anima a igreja como sua alma para a missão. Então, há uma dupla atividade reformadora do Espírito, imaginando assim, a grosso modo. A primeira é nos conformar a Jesus. O Monsenhor Catelan havia dito isso no primeiro bloco, aprofundado. E a segunda, que não é a parte desta primeira, é a missão, é pôr-nos em atitude missionária. E aí há um núcleo dual, o querigma e o encontro pessoal com Cristo. O querigma não é um conteúdo, o querigma é uma experiência, a experiência do amor de Deus, que se dá justamente nessa ambiência do encontro pessoal com Cristo. Quem mobiliza a experiência querigmática? É o Espírito. Francisco vai dizer isso, Evangelii Gaudium 164. O querigma é o fogo do Espírito que nos faz confessar Jesus como Senhor e a sua misericórdia como expressão do desígnio benevolente do Pai. E o encontro pessoal com Cristo se dá também pelo Espírito. O Monsenhor Catelan dizia que o Espírito se aniquila a tal ponto que, considerado como amor na Trindade, é ele que faz a comunhão, né? E nós também. É ele que nos possibilita a experiência do encontro pessoal com Cristo. Portanto, o Espírito reforma. Então, aqui é um quinto elemento, além dos 4 que nós já havíamos falado. Quisemos dar esse destaque porque, especialmente nos últimos tempos, Francisco tem destacado esse aspecto da reforma missionária da Igreja em perspectiva pneumatológica. Inclusive, na minha pesquisa de mestrado, a formulação final era essa, né? Talvez nós estamos nos deparando nestes tempos com uma possível pneumatologia missionária que brota aí do Concílio Vaticano II até os nossos dias. Ótimo, Diogo. Mostrou a capacidade de sintetizar, de refazer o que a gente tinha pensado para um pouco mais de tempo, né? Não foi apresentada nenhuma questão nova para esse nosso segundo bloco, então eu penso que nós podemos ainda retomar. Não sei se a Michele tem uma questão, Michele? Oi. Tem alguma questão para ser apresentada? Acho que está sendo bem claro. Só queria que falasse um pouco mais da questão do como sair em missão nesse tempo de pandemia, né, que a gente está vivenciando. Como que a igreja ela consegue fazer essa questão da transmissão da fé, sair em missão, ser movida pelo Espírito Santo, num tempo em que estamos em reclusão social? Veja, algumas atividades eclesiais precisaram ser transformadas nesse tempo. Outras precisaram ser minimizadas. E outras ainda foram amplificadas. Por exemplo, uma das que foram amplificadas é o aspecto da caridade. Contrariamente ao que se poderia esperar, esse tema, cada um se protegendo, se cuidando, e ao se proteger e se cuidar, já está fazendo um serviço para a sociedade. Um a menos que circula é um a menos que oferece risco de contágios e de transmissão, e transmissão cruzada, e enfim. Poderia diminuir a nossa solidariedade, a nossa preocupação com o outro. Pelo contrário, pessoas que antes não colaboravam, não se preocupavam com isso, passaram a se preocupar. Pessoas que se preocupavam com isso passaram a redobrar a preocupação. Paróquias que recebiam donativos em favor dos pobres passaram a receber muito mais. Tem um amigo meu, um empresário do ramo do entretenimento, que é um dos ramos mais atingidos nesse momento da pandemia. Ele trabalha justamente com produção de eventos para grandes empresas, pois ele, caindo drasticamente a receita para perto do zero, da reserva, decidiu colaborar ainda mais e semanalmente está doando num determinado projeto 1.000 quentinhas. Só citando um exemplo. Então, o aspecto da caridade, da missão que se exprime pelo testemunho da caridade, cresceu enormemente. Depois, no campo
das comunicações. Um monte de atividades da igreja migraram, sobretudo as relacionadas com o anúncio da palavra, migraram para a modalidade remota, virtual. Virtual não é mais uma palavra adequada, né? Até a linguagem está mudando nesse caso. Por exemplo, o processo catequético, o aprofundamento da fé. Houve dias aí da TV Aparecida ser a segunda de audiência no Brasil, imagina. Então, a pandemia, de modo a fazer suplência pela falta da possibilidade da presença física, cresceu muito o uso das várias mídias, inclusive as mídias sociais, mas também está nos despertando para algo que depois pode continuar. Eu já vi em outras lives de vocês o apelo de pessoas que diziam que bom e que ótimo e que tomara que isso continue depois, que não fique só para o período da pandemia, não é? Então está despertando a igreja para realizar a sua missão, também com outras modalidades, também utilizando outros meios que a cultura atual, a ciência atual, a tecnologia nos oferece. A gente está vendo que a igreja realmente está se recriando, né? O espírito está agindo. Né? É uma reforma midiática da igreja. Com certeza. Diogo? Não, é isso mesmo, e de fato há aí um sinal importante da ação do Espírito mesmo, né? Nós falávamos que justamente a reforma é essa revisão das formas históricas, né? E o Espírito, assim como fez em toda a história da igreja, também nos leva a repensar e a repropor alguns elementos da vida cristã e alguns elementos pastorais, especialmente neste tempo. E vale dizer que a nossa geração não havia experimentado esse tipo de situação. Então, isso também para nós é novo, né? Então, há uma oportunidade de fato, como você bem disse, Michele, de recriar alguns espaços, né? Talvez aí, né, Catelã, haja um aspecto importante uma aplicação importante desta reforma no espírito no âmbito da nossa comunicação. Eu acho que aí há um caminho interessante de reflexão que vai aí perdurar, creio eu, por um longo tempo aí. Certo. Bem, nosso tempo era no mínimo 40 minutos e no máximo 2 horas. Estamos nos aproximando já indo na direção do 2 horas, né? Estamos na retinha final. Eu gostaria, então, de... Sim? De fato, o Rodrigo me lembrou bem aqui, havia ficado a pergunta da Marlúcia. Lá do primeiro bloco, ela havia perguntado sobre a questão do Espírito como protagonista da missão. Claro que a gente já foi tratando desse tema, mas apenas como reforço, né? Biblicamente, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, nos padres da igreja, o Espírito como a alma da igreja, né? E contemporaneamente, Concílio Vaticano II até Francisco, há uma clara afirmação de que o Espírito é o protagonista da missão. A missão não é resultado de uma organização eclesial pautada em procedimentos administrativos, né? Não é resultado meramente de um planejamento estratégico, não é uma atividade publicitária, né? A missão é a comunicação de uma pessoa, é a comunicação da pessoa de Jesus. E isso quem faz é o Espírito, né? Então, aquilo que nós estávamos dizendo, se Cristo é o elemento normativo, o Espírito é o elemento vivificador. Então, por isso que ele é o protagonista da evangelização. De novo, né? Retomando a obra lucana, né? O Evangelho e Atos, né? O Espírito leva a igreja, o Espírito impulsiona a igreja a evangelizar. E o Evangelho é a pessoa de Jesus. Então, por isso que no magistério contemporâneo, Concílio Vaticano II até Francisco, tem-se de maneira clara que o Espírito é protagonista da missão, né? Francisco chega a afirmar que o documento eclesial contemporâneo que ele mais aprecia é justamente o Evangelho Nunciandi de Paulo VI. E não é coincidência, penso eu,
que o último capítulo do Evangelho Nunciandi e o último capítulo do Evangelho Gaudium são dedicados ao Espírito Santo. E aí vem aquela pergunta, né, Catela, que nós fazíamos desde o tempo aqui do mestrado, né, na PUC. Por quê, né? Porque se a gente for observar em termos de quantidade, né, de quantificação, Francisco amplia, né, a pneumatologia. Então, nos parece que não é uma contraposição, mas é justamente uma amplificação daquilo que Paulo VI já havia apresentado, que o Espírito é o protagonista da missão. Então, a docilidade e a aberturação do Espírito nos leva à missão. Então, por isso que ele é o protagonista, porque nós não somos protagonistas, né? O Espírito é o protagonista e nós somos aí, uma linguagem artística, né? Coadjuvantes da missão. Ótimo. Eu gostaria, então, de fazer uma referência a uma das leituras bíblicas que vamos ter nesse final de semana, que é o texto dos Atos dos Apóstolos, que narra o primeiro Pentecostes. A leitura desse texto não nos deve levar a um equívoco de imaginar que Pentecostes foi um só. A gente usa o singular, a ocasião de Pentecostes, a festa de Pentecostes, mas o próprio livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra depois um outro Pentecostes na Samaria, um outro Pentecostes na casa de Cornélio, né, capítulo 6, capítulo 4, acho, depois capítulo 11, o Pentecostes de Éfeso, capítulo 20 de Atos, há sucessivos Pentecostes, onde a palavra é anunciada, o querigma, onde pelo ato de fé se adere à palavra que foi anunciada, se acolhe Jesus Cristo e tem início a vida cristã em uma comunidade, ali se processa um Pentecostes. Então, o primeiro equívoco que a gente precisa eliminar é esse, não há um só. Aquele um é paradigmático, é modelo, é o modelo de todos os outros, porque conta com a presença física de Maria, mãe de Jesus, e dos apóstolos escolhidos, formados e enviados pelo próprio Jesus. E então é a inauguração, ele é paradigmático, mas não é o único. Primeira coisa. Segunda coisa, entender bem aquela cena exige que ela seja relacionada com a história da Torre de Babel. Na Torre de Babel, as pessoas estavam reunidas e decidiram construir uma torre que chegasse ao céu, desejo de Deus, até aí tudo bem, o desejo de Deus está em todos os corações, mas eles desejam chegar a Deus por obra de suas mãos. E nos diz o livro do Gênesis que queriam construir para si um nome. 11:4 do Gênesis. Um nome. Em termos bíblicos, quando se fala nome, se lembra do tetragrama sagrado, que o judeu nem pronuncia. Diz no lugar o Senhor. Construir para si um nome significa arvorar-se direitos divinos. Mesma coisa de Adão e Eva no paraíso. Seremos como deuses. A serpente falou, eles acreditaram. Seremos como deuses. Fazer para si um nome. E aquilo foi que gerou a confusão deles e eles se dispersaram. E o fundamento da dispersão foi a língua, a divisão dos idiomas, segundo o texto. Então, o livro dos Atos, no capítulo 2, começa a dizer que os discípulos estavam, eles já reunidos. Depois, o Espírito Santo desce, um dos elementos é em forma de línguas de fogo. Depois eles falam na língua deles. E os outros os ouvem em suas línguas. Então, um dos elementos do Espírito que gera comunhão, que reúne, reunião, assembleia, igreja, Espírito que cria igreja, é a possibilidade de falar uma língua, que é a língua do amor, que é a língua da caridade, que se manifesta primeiramente no dom do Santo Evangelho. Depois, o outro texto bíblico que precisa ser levado em conta para entender o episódio é que se tratava da festa de Pentecostes judaica, que era a que completava a saída do Êxodo. Quando Deus manda Moisés falar com Faraó, é para que o povo saia e preste o serviço a Deus, preste culto a Deus, seja livre para praticar o culto. Isso não é subterfúgio, não é desculpa, é a intencionalidade fundamental do Êxodo. Então, depois de peregrinar os 40 dias, todo o período lá, até chegar no começo do terceiro mês, no Sinai, recebem a lei.
Então, a festa judaica de Pentecostes comemorava o dom da lei como caminho que leva a Deus e mantém na aliança. Fazendo a efusão do Espírito Santo nesse dia, em lugar de uma lei escrita exteriormente, ganhamos a lei escrita no coração, conforme as profecias. Pedro cita Joel, por exemplo, no discurso. Então, é a festa da lei judaica, a festa do Espírito Santo. Carta aos Gálatas, onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. A lei é propedêutica, é preparatória. Agora nós agimos no conhecimento de Deus, seguindo lei, evidentemente, mas não é lá a nossa mestra fundamental. Então, a festa da lei nos remete ao Êxodo 19, e lá, então, o trovão, o relâmpago, o tremor da terra, são todos elementos similares ao do Sinai. E, por fim, no livro do Deuteronômio, quando se fala dessa festa, da festa da lei, se diz que ela é uma festa que deve envolver a família com todos os seus membros, marido e mulher, os filhos, mas também os servos e as servas, os levitas que estão na cidade, o estrangeiro, o órfão e a viúva. É a festa mais aberta de Israel, pois então é a partir dali que se abre o cristianismo para o anúncio, e por isso tem as pessoas de todas as raças estão presentes em Jerusalém. O que se oferecia nessa festa, no ato de culto a Deus, era o primeiro feixe de colheita. Na Páscoa se oferecia um cordeiro. Agora se oferece um feixe, primeiro feixe da colheita. Aquelas pessoas que estão em Jerusalém e se convertem são os primeiros frutos do Espírito oferecidos a Deus. Então, essa leitura que vamos ter do livro dos Atos dos Apóstolos, se não for interpretada de modo estático como coisa do passado, mas dentro da dinâmica bíblica que parte do Antigo Testamento e amplifica aquela graça, estendendo para toda a humanidade, para os Pentecostes sucessivos, é o parâmetro ainda para compreendermos como o Espírito criou, cria, recria e reforma continuamente a igreja. Palavra para o Diogo. E daí, Catelã, a necessidade que nós, em perspectiva eclesial, temos de sempre manter diante de nós a súplica, uma atitude orante, uma atitude expectante de um novo Pentecostes, ou de novos Pentecostes, né? Por isso que se diz na experiência cristã, na experiência eclesial, se fala de um novo Pentecostes, porque não se trata de um evento passado que é simplesmente rememorado ou comemorado, né? Ou lembrado, mas de uma experiência que é atual, né? É a perenidade de Pentecostes. Eu acho que aí está uma grande chave de compreensão para a celebração de Pentecostes, como você muito bem disse. Quer dizer, o texto tem um contexto, né? E este contexto nos lança para frente, né? Talvez até aí até esse elemento pode corroborar a sua resposta lá para o Felipe, aluno do Padre Evaristo. A perspectiva escatológica do Espírito é essa, né? É de edificando a igreja, nos lançar para as realidades últimas, né? Então, se o Espírito vem sobre nós, nos concede dons, né? O Senhor nos concede ministérios, eles servem para a nossa comunhão com Deus. Então, talvez estaria aí uma chave importante para a gente pensar um novo Pentecostes, né? O Marcelo, nosso só uma última pergunta que o Rodrigo nos passou aqui. O Marcelo, nosso colega de pós-graduação aí no Rio, né? Pergunta se é um erro afirmar que o Espírito Santo ainda é né? Ou é o grande desconhecido, né? É evidente que o século XX presenciou o que a gente poderia chamar de resgate da pneumatologia, né? Ou de retomada da pneumatologia, ou de retomada da reflexão pneumatológica. Talvez seria exagero dizer que durante toda a história da igreja o Espírito foi subvalorizado, né? Não. Mas evidentemente que a ênfase sempre se
se deu mais na pessoa e na graça do Filho, né? Congar, na abertura do Congresso de Pneumatologia, o primeiro e único Congresso Internacional de Pneumatologia realizado no Vaticano em 83, se não me engano, 82, 83, no discurso de abertura ele diz exatamente isso, que eventualmente a imagem que fizemos do Espírito era de que ele atuava apenas como assistente do magistério e nos sacramentos, e não na vida cristã e na missão. E evidentemente que aí ele está dizendo que se enfatizava mais a graça e a ação do Filho. Então, sim, Marcelo, nesse sentido a gente pode de fato afirmar que o Espírito seria o grande desconhecido, não em sentido absoluto, mas em sentido de retomada da reflexão, né, pneumatológica. Até mesmo se nós observarmos nos nossos currículos, ou mesmo na quantidade de obras publicadas, há muito mais obras de teologia fundamental, trindade e cristologia do que de pneumatologia, né? Então, há aí uma retomada importante, e evidentemente que isso vai tendo implicações também pastorais, litúrgicas, catequéticas e assim por diante. Bem, essa temática do Espírito Santo como desconhecido foi muito ressaltada por Congar na época da retomada, né? De um certo modo, por mais que a gente tenha um crescimento dos estudos, das publicações, das reflexões sobre o Espírito Santo, tem um aspecto dele que continuará sendo para nós o mais misterioso, justamente pelo fato de que na encarnação Jesus se visibilizou, entrou na história, marcou definitivamente. E o Espírito Santo permanece como um elemento puramente espiritual que frutifica por meio da igreja, dos cristãos e fora da estrutura eclesial por todas as pessoas de boa vontade. Ele sempre permanecerá como o vento, que se pode ver o efeito, mas não vê-lo diretamente. Então, é da natureza dele, esse ser que vai permanecer de um certo modo desconhecido e, por isso mesmo, muito mais com maiores possibilidades de atuação em ambientes que não seriam permeáveis, por exemplo, à presença explícita de Cristo. Estou falando de outros contextos religiosos, de outras culturas marcadas fortemente por outras religiões. Eu penso que podemos caminhar para a conclusão. Não sei, a Michele poderia ter uma palavra conclusiva, ela tem coordenado esses eventos, tem bastante traquejo de contato com o nosso público, embora hoje tem vários que entraram por causa do Diogo, por causa de me conhecerem, de terem alguma relação comigo, mas tem também o público fiel dessas lives, então acho que a Michele pode ter uma palavra, depois o Diogo pode dar as palavras conclusivas dele, e eu vou concluir então com uma oração de encerramento. Michele. Para a gente poder estar, né, finalizando, como já foi falado várias vezes, que agora, né, esse fim de semana, nós teremos a solenidade de Pentecostes. Como na Semana Santa, o nosso cardeal, Dom Orani, ele pediu para que cada dia tivesse um símbolo, a gente pode estar pensando em algum símbolo para usar nessa solenidade? Eu conversei, inclusive, com o Dom Orani a respeito disso. A equipe pastoral não tinha ainda discutido e até estava discutindo sugestões. O pensamento é utilizar o símbolo que foi usado na Vigília Pascal. Depois da celebração da Vigília Pascal, as pessoas nas sacadas ou na porta de casa, numa janela, foi convidada a acender uma lanterna, evitar velas para evitar perigo de algum fogo, né? Então, usar lanternas, e na Páscoa era um canto, porque ele vive, um canto cristológico. E dessa vez a arquidiocese parece que vai orientar um canto pneumatológico, mas deve ser divulgado nas mídias da arquidiocese. Então, mas o símbolo seria a luz, novamente. Assim como a ressurreição de Cristo iluminou a história, fez um marco divisor, o Espírito Santo continua iluminando a história humana em todos os seus ambientes. É um bom símbolo, não é? Com certeza, um bom símbolo. Diogo? Finalizando, uma vez mais agradecendo a Michele, ao Rodrigo,
não só pelo convite, que também me foi feito pelo Monsenhor Catelã, mas pelo apoio em todo esse processo. Agradecer ao Monsenhor Catelã pela generosidade, com o convite, mais uma vez. E, de fato, salientar a centralidade desta solenidade, né? Que implica como eu havia dito, esta súplica por uma nova efusão do Espírito, né? Nós, quando dizemos efusão, né? Por vezes é uma palavra que a gente não compreende bem, mas bem a grosso modo, né? De maneira bem simplória, é aquilo que vem de dentro para fora, né? Efusão. Então, aquele Espírito que a gente recebeu no batismo, ele frutifica numa vida conforme a vida de Jesus, né? Então, é aquilo que a gente espera como experiência, de fato, do Espírito neste tempo. Só queria fazer um convite. Dada essa situação de pandemia, dada esta situação de distanciamento social e dado o contexto da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, católicos e evangélicos de experiência pentecostal, alguns grupos, né? Missão Somos Um, o CARIS, que agora foi aquele novo serviço instituído pelo Papa Francisco como Serviço Internacional da Renovação Carismática, o Em Cristos, que é uma plataforma ecumênica, a RCC Brasil e algumas outras instituições organizaram uma celebração de Pentecostes com católicos e evangélicos, que vai ao ar no Facebook domingo às 9 horas da manhã. Então, enfim, dada essa situação de distanciamento, estamos ainda impossibilitados, ou pelo menos a maioria, né, de estarmos fisicamente presentes nas nossas comunidades para a celebração da missa, ou mesmo estarmos juntos. Então fica o convite no Facebook lá da Missão Somos Um, mas também dessas outras instituições, a celebração quer ser uma contribuição para essa experiência de Pentecostes a partir da unidade dos cristãos, como bem o Monsenhor colocou, reunião, comunhão, unidade, enfim. Então fica esse convite e a gratidão aos colegas aqui e a todos que nos acompanharam também durante essa manhã. Eu agradeço pelo convite que me foi feito, Michele, Rodrigo, o pessoal que coordena o projeto das lives da Iniciação Teológica à Distância. Diogo, eu agradeço por ter topado fazer comigo essa live e poder já começar a partilhar frutos de sua pesquisa, que vai pela metade, da metade para o fim já. Esperamos logo poder vê-la apresentada, publicada mais amplamente. E agradeço a todos que nos acompanharam, que estão nos acompanhando ainda nesse momento. Hoje nós, na Igreja Católica, celebramos a memória litúrgica de São Paulo VI. Junto com São João XXIII, são os papas do concílio. E ele tem uma oração ao Espírito Santo que é bastante conhecida e muito bonita. Então, gostaria de encerrar essa live pedindo para Deus uma nova efusão do Espírito Santo para todos nós, para toda a igreja, para a comunhão dos cristãos e para a comunhão, a unidade da humanidade entre si e com Deus. Pedir a graça de que a vivência dos desafios próprios desse momento de pandemia universal, do coronavírus, nos desperte para os valores mais profundos e significativos da nossa condição humana e também da nossa fé cristã, e que a retomada desses valores possa significar realmente um recomeço de tantas coisas que não iam bem, que não vão bem. Então vamos a essa oração final. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande e forte, para amar a todos, servir a todos, sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar as provações, o tédio, o cansaço, a desilusão, a ofensa. Dai-me um coração grande, forte e constante, até o sacrifício,
quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e vigorosamente a vontade do Pai. Amém. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço a sua colaboração, o senhor Capelão, ao Diogo também, também ao meu companheiro de trabalho, que é o Rodrigo. E a você que nos assistiu, você gostou da nossa live? Já estamos vendo aqui vários comentários que adoraram a reflexão feita pelo Diogo, pelo Monsenhor Capelão. Na próxima sexta-feira, a gente vai ter uma nova convidada, que será a Carla Oliveira, que vai falar sobre as boas práticas ambientais para um mundo sustentável. E mais tarde, nós iremos disponibilizar na nossa página também do Facebook o link para o nosso YouTube, para que você possa rever novamente essa live de hoje, que foi bem aproveitosa. Quero agradecer a todos, um abraço, que fiquem todos com Deus.